Olá, bem-vindo ao Diagnosticon. Meu nome é Gustavo Dayer, eu sou neurologista, coordenador do Serviço de Neurologia do Hospital Mater Dei Contorno, em Belo Horizonte, e professor de Neurologia da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Eu vou ter o prazer de poder estimulá-los nesses próximos minutos para uma discussão científica, para uma análise de um contexto extremamente importante e frequente na nossa prática clínica, que são as ferramentas terapêuticas para o manejo das epilepsias, com foco em duas ferramentas que estão entre as principais opções terapêuticas que nós temos, que são o ácido valproico e a lamotrigina. Eu vou dar uma breve introdução sobre a importância desses dois fármacos e estimulá-los para um debate e uma discussão, colocando para uma análise alguns casos clínicos, casos de vida real, casos em que algumas decisões tiveram que ser tomadas, estimulando essa reflexão, esse debate e espero que engrandecendo uma análise técnica e científica sobre quais são as melhores condutas que nós devemos tomar diante de algumas situações clínicas específicas. Esses são meus conflitos de interesse. Esse é um evento realizado pela Torrent Pharma, mas com total isenção com relação a tudo que eu vou dizer e com total liberdade para que todos nós possamos debater e discutir de forma livre. O ácido valproico é uma molécula já usada para epilepsia há mais de 50 anos. Isso nos traz um grande conhecimento sobre esse fármaco, mas ao mesmo tempo acaba trazendo ao longo do tempo alguns vieses de muitos colegas que podem ter uma impressão um pouco falaciosa sobre a tolerabilidade do fármaco, sobre potenciais efeitos colaterais, e isso pode acabar limitando muitas vezes o uso de uma droga que é o único fármaco que se encontra como primeira opção para qualquer tipo de epilepsia. Então, olharmos para o ácido valproico sob um prisma de medicina baseada em evidências, tirando de lado um pouco, às vezes, experiências pessoais que possam ter sido negativas e analisando como ele pode ter um perfil de eficácia e de tolerabilidade no mundo real, é importante para que a gente possa fazer depois uma análise do porquê que nós tivemos, em alguns momentos, experiências negativas. A grande preocupação é que, com o passar do tempo, diante de novas opções terapêuticas, a gente acabe tentado a evitar o uso do ácido valproico como primeira escolha, acabando usando ele em situações mais complexas e, por isso, com potencial de efeitos colaterais maiores. E para estimular essa reflexão, eu trago aqui o estudo SANAD, que foi, até hoje, o maior estudo realizado comparando drogas antiepiléticas em longo prazo, para que a gente possa perceber o quanto que o valproato ele tem um papel primordial e superior no contexto das epilepsias generalizadas e das epilepsias não classificadas, que na prática clínica é um contexto muito comum, no qual a gente sabe que o paciente apresenta crises convulsivas, mas a gente tem uma dificuldade de classificar essas crises inicialmente e a gente precisa tomar uma conduta terapêutica. O estudo SANAD ele teve dois braços. No primeiro braço, ele avaliou o valproato, a lamotrigina e o topiramato para crises generalizadas e não classificadas. Por que essas três drogas? Porque elas estão entre as opções de primeira escolha nesse universo de crises epiléticas, por terem um mecanismo de ação abrangente e serem efetivas tanto em crises generalizadas quanto em crises parciais, o que nos dá mais segurança no manejo das crises não classificadas. Esses dois gráficos mostram, o primeiro, a probabilidade de remissão de crise convulsiva ao longo do tempo, e começou-se a avaliar após um ano de ajuste medicamentoso, e esse acompanhamento foi ocorrendo até 6 anos, ou seja, é um acompanhamento de longo prazo, no qual a eficácia das três drogas foi muito semelhante, com uma discreta superioridade quando a gente avalia valproato
versus lamotrigina teve uma relevância significativa, então uma superioridade de valproato versus lamotrigina e uma semelhança de valproato versus topiramato. Mas quando a gente avalia a probabilidade de continuidade do tratamento, ou seja, a tolerabilidade, a gente percebe o quanto que topiramato foi inferior às duas outras opções. E isso é muito importante porque não basta o remédio ser eficaz, ele tem que ser eficiente, ou seja, eu tenho que conseguir usufruir dessa eficácia ao longo do tempo. E isso engloba tolerabilidade. Topiramato foi extremamente menos tolerável que as outras duas opções, o que compromete diretamente a sua eficiência. E é interessante avaliarmos o quanto que o valproato foi bem tolerado, inclusive mais do que a lamotrigina, apesar disso não ter relevância significativa entre os dois. Então, foi tão tolerado quanto a lamotrigina num estudo de 6 anos de acompanhamento. Isso é realmente algo que merece uma reflexão nossa, se nós estamos verdadeiramente usando o valproato em todas as situações em que ele pode ser uma opção diferenciada. O mesmo estudo SANAD, ele teve um outro braço, em que avaliou carbamazepina, gabapentina, lamotrigina, oxcarbazepina e topiramato para o tratamento das epilepsias parciais. Nesse estudo, a gente observa que, da mesma forma, a gente tem 2 gráficos, o primeiro avaliando a probabilidade de remissão a partir de 12 meses ao longo do tempo, e a gente vê o quanto que todas as drogas foram muito semelhantes em termos de eficácia, de redução de crise. Mas quando a gente avalia a probabilidade de manutenção, ou seja, a tolerabilidade da droga, lamotrigina se destacou como a droga mais tolerável do que as demais opções, fazendo com que ela se tornasse o fármaco mais efetivo no tratamento das crises parciais. A conclusão do estudo SANAD é que, com os dados até hoje disponibilizados e com fármacos tanto de primeira linha quanto de segunda e terceira linha, a gente tem como primeira indicação para epilepsias generalizadas e não classificadas ainda o valproato e como primeira indicação em crises parciais a lamotrigina. Com relação à lamotrigina, a gente tem ainda um subgrupo de pacientes que é extremamente importante, que são os pacientes idosos. Quando avaliamos a taxa de incidência de epilepsia, de primeira crise convulsiva ao longo da vida, a população idosa ela tem um grande pico de incidência, o que mostra para a gente o quanto que precisamos olhar para esse grupo de pacientes, que é um grupo especial, porque são pacientes que têm outras comorbidades, que usam vários medicamentos, muitas vezes, com risco de interações medicamentosas, que têm um metabolismo diferenciado, e aí a importância de se avaliar qual que é a opção, não só mais eficaz, como mais segura. Esse é um grande estudo multicêntrico, duplo cego, randomizado, que avaliou lamotrigina e carbamazepina. Por que essas duas drogas? Carbamazepina é tradicionalmente, especialmente antes do estudo SANAD, ela era tradicionalmente a grande primeira escolha para crises de início focal, de início parcial. E na população idosa, a grande maioria dos casos são pacientes que desenvolvem epilepsia parcial, que quando eles apresentam crises tônico-clônicas generalizadas, elas são secundariamente generalizadas. E quais foram os achados do estudo? Quando a gente avalia percentual de redução de crises, os fármacos foram muito semelhantes, iguais em termos de redução de crise convulsiva, ou seja, foram eficazes. Mas quando se avalia o percentual de pacientes que permaneceu no estudo, ou seja, que toleraram o fármaco, a diferença entre lamotrigina e carbamazepina é extremamente impactante. Ou seja, a carbamazepina é uma opção que é eficaz, mas é muito pouco tolerável no paciente idoso. Isso merece a nossa avaliação, o nosso entendimento quando a gente for iniciar um tratamento para um paciente idoso. E aí, entrando agora no momento de discussão, em que eu realmente espero estimulá-los para que vocês participem dessa discussão, dessa análise, desse debate, eu vou destrinchar 3 casos clínicos, 3 situações distintas, casos reais, que em algum momento da evolução dos casos eu acabei entrando e conhecendo o paciente
e participando da sua evolução para que a gente possa estimular essa reflexão e esse debate. O primeiro caso clínico é uma paciente do sexo feminino, 15 anos, portadora de epilepsia mioclônica juvenil, né, bem diagnosticada, bem documentada, em uso de valproato. Ela usava uma associação de valproato com ácido valproico, sem qualquer problema de tolerabilidade e sem qualquer crise convulsiva de escape durante o tratamento. Porém, quando ela chegou nessa faixa etária, o seu pai, que é médico, solicitou ao neurologista, nesse momento eu ainda não era o seu médico, a troca da medicação por receio do risco de teratogenicidade dessa medicação. E eu pergunto para vocês como vocês lidariam com esse tipo de solicitação. Faz sentido um receio de uso de valproato numa mulher que passa a entrar numa idade fértil? Faz sentido sempre fazer a mudança do medicamento? Qual seria a postura de vocês diante dessa solicitação? Bom, no caso, o colega aceitou, né, compreendeu a preocupação do pai, o que também é compreendido de uma forma geral pela sociedade médica, né, pela classe médica, motivo pelo qual as diretrizes, elas normalmente recomendam realmente que se evite o uso de valproato em mulheres em idade fértil, e ele fez então uma troca para um esquema terapêutico com lamotrigina, e por receio, por preocupação de monoterapia com lamotrigina em epilepsia mioclônica juvenil, ele já associou desde o início o clonazepam. Mas mesmo com esse esquema, no momento que ela passou a ter uma dose terapêutica adequada, após 2 meses ela apresentou uma crise convulsiva, após a troca. Diante de uma falha terapêutica com lamotrigina, numa paciente que vinha bem controlada com o valproato, qual seria a posição de vocês com relação à paciente e ao pai da paciente? Qual seria a recomendação em termos de estratégia terapêutica? Bom, o colega, ele expôs para o pai que realmente o ácido valproico ele tem uma superioridade muito clara, especialmente no contexto da epilepsia mioclônica juvenil. E que, enquanto não houvesse um planejamento de gestação, a segurança do uso do valproato, ela é interessante, até mesmo porque ele não interage com anticoncepcionais orais. Porém, o pai manteve-se muito resistente e pediu ao médico se não haveria uma outra estratégia terapêutica. Foi então que o colega substituiu o tratamento para levetiracetam, respeitando recomendações de diretrizes, porque ele está usando as drogas com mais estudos e mais evidências mesmo de eficácia nesse contexto de epilepsia mioclônica juvenil. O grande problema é que, após alguns meses em uso de levetiracetam, a paciente, quando estava viajando ao exterior, ela apresentou uma nova crise convulsiva e dessa vez ela entrou num estado de grande mal, um estado de mal epilético, com necessidade de suporte de terapia intensiva. Ela chegou a ser entubada, necessitou de drogas contínuas, num país estranho, num contexto diferente. Foi um contexto extremamente dramático para ela e para a família. Diante desse contexto, qual seria a postura de vocês? A paciente, ela, depois que ela melhorou, graças a Deus, sem nenhum tipo de sequela, ela passou a opinar, e ela disse que não tinha segurança mais de usar outro fármaco que não fosse o valproato novamente. Diante disso, vocês tentariam um esquema de múltiplas drogas? Vocês voltariam ao valproato? Que tipo de postura vocês acham que seria mais adequada e mais segura nesse contexto? Bom, nesse caso, nesse momento, foi um momento em que eles me procuraram e eu passei a acompanhar essa paciente, deixando muito claro para ela e para a família que as condutas do outro colega foram
excelentes, foram corretas, foram dentro das indicações e das diretrizes, e compreendendo o receio que passa a haver depois de 2 falhas terapêuticas. E conversei com muito cuidado, com muita calma, colocando ela, paciente, como parte da discussão e parte da tomada de conduta. Afinal, é a vida dela que está em jogo, são os desejos dela que estão em jogo. Então, eu tentei sentir quanto que eu poderia confiar no grau de compreensão dela e de responsabilidade dela diante de um risco que é real, que é o risco de teratogenicidade no uso de valproato. E ela foi muito clara, muito madura, muito concisa de que compreendia e de que faria tudo que fosse adequado e seguro para manter o tratamento sem correr o risco de uma gestação indesejada. E aí nós voltamos com o valproato. Eu já acompanho há 5 anos, ela hoje tem 20 anos de idade, em uso de Torval CR, que é uma composição de valproato com ácido valproico de liberação controlada, livre de convulsão. Nesse período ela nunca mais apresentou crise convulsiva, em uso rigoroso de anticoncepcional oral, muito ciente, muito clara, muito decidida, sem qualquer planejamento ainda nesse momento de gestação, agora ou para os próximos anos. E mesmo diante desse contexto todo, em que eu me sinto muito seguro de manter o tratamento, porque ela está muito orientada, eu mantenho o uso de ácido fólico contínuo, que acaba agregando um grau de segurança maior, caso, apesar de todos os cuidados, surja uma gravidez indesejada. A minha opinião, e algo que eu tenho trabalhado na minha prática clínica, é sempre sentir o paciente, sempre colocar o paciente como parte da discussão. Quando eu não me sinto seguro com relação ao grau de compreensão do paciente e sinto que existe um risco de difícil controle com relação à gestação, eu realmente tento evitar o uso do valproato. Mas quando eu percebo que existe um grau de compreensão, é importante a gente lembrar que tem algumas situações, especialmente a epilepsia mioclônica juvenil e as epilepsias atônicas, que o valproato ele tem uma superioridade em relação aos demais medicamentos que não pode ser ignorado. E a ocorrência de uma crise convulsiva, ela pode trazer consequências que são imprevisíveis, e não só do ponto de vista psicológico, mas inclusive do ponto de vista físico. E tentarmos de tudo que tiver ao nosso alcance para evitarmos uma descompensação da epilepsia é uma responsabilidade da qual nós não podemos fugir. Partindo para o caso 2, um contexto diferente, um paciente de 70 anos que iniciou um quadro de epilepsia aos 70 anos, com padrão de crises, com uma descrição de crises feita pelos familiares, muito sugestivo de crises parciais complexas. Foi iniciado pelo médico que o acompanhava, que passou a acompanhá-lo, o uso de carbamazepina. Foi feita uma introdução gradual até a dose de 400 mg de 12 em 12 horas. Era uma apresentação de liberação controlada. Antes de descrever essa evolução dele, eu gostaria da opinião de vocês com relação à escolha de carbamazepina para esse paciente, se seria uma escolha natural de vocês. No caso desse paciente, já no início do tratamento, houve uma queixa de tontura, sensação de desequilíbrio, tendo sido orientado pelo médico assistente que era uma falha de adaptação. O paciente estava ainda introduzindo o fármaco. Diante desta queixa, vocês teriam receio de continuar com o tratamento? Vocês optariam por um outro medicamento ou tentariam ainda passar essa fase inicial de adaptação, que pode ser transitória, e manter o paciente com esse fármaco? O colega optou por manter, e após um mês de tratamento na dose terapêutica, o paciente passou a ter alterações comportamentais. Ele passou a ficar mais confuso, aparentemente mais agressivo, segundo o relato dos familiares, e mais desorientado, demonstrando em alguns momentos, também segundo o relato,
uma postura mais angustiada. Essa foi a palavra que a esposa, na época, contextualizou. Como vocês enxergam essa evolução? Existe algum sinal de alerta, na opinião de vocês? Até que ponto esse tipo de queixa pode ser sinal de algo orgânico acontecendo ou não? Qual seria a conduta de vocês diante de um paciente com esse tipo de evolução em uso desse fármaco nesse contexto clínico? O colega acreditou que poderia ser a piora de um quadro depressivo crônico. O paciente ele já tem há alguns anos o diagnóstico de depressão, fazia uso há alguns anos de escitalopram e pelo tipo de queixa que era vaga em relação a qualquer tipo de sinal focal, o colega acreditou que poderia ser uma exacerbação desse quadro depressivo, até mesmo pelo diagnóstico recente de epilepsia, tendo em vista todo o estigma que esse diagnóstico traz. Optou então por aumentar a dose do escitalopram, o paciente usava 10 mg e ele chegou na dose de 20 mg de escitalopram. Eu gostaria de saber se essa linha diagnóstica é confortável para vocês ou se vocês acham que é um paciente que mereceria uma investigação laboratorial, mereceria uma análise etiológica desses sinais mais aprofundada. Ou se vocês ficariam confortáveis com a suspeita de exacerbação de um quadro depressivo, uma vez que o paciente já tem esse diagnóstico firmado há mais tempo. No caso desse paciente, ele teve uma piora. Ele continuou piorando e evoluiu a partir de um momento com uma rápida prostração, sendo admitido no hospital em Glasgow 8, com necessidade de intubação orotraqueal. Foi nesse momento que eu o conheci, que eu atendi na urgência. Fizemos uma propedêutica de urgência e nos exames feitos ainda na sala de urgência, identificamos uma hiponatremia grave, um sódio de 107. Hiponatremia é um efeito adverso relativamente comum com carbamazepina, especialmente em pacientes idosos, e que talvez tenha sido exacerbado ainda mais pelo uso concomitante de escitalopram e pelo aumento de escitalopram, que também é um medicamento com potencial de gerar hiponatremia, especialmente em pacientes idosos. Conseguimos reverter o quadro do paciente, com todo o cuidado com relação ao aumento desse sódio, respeitando meio mEq por hora, no máximo 12 mEq em 24 horas, para evitar o risco de melinólise pontina. O paciente evoluiu bem, sem sequelas. E a nossa opção foi introduzir, então, ainda no hospital, lamotrigina, em um aumento gradual. Fizemos um EEG desse paciente enquanto ele estava internado, não tinha nenhum paroxismo epileptiforme. As crises que ele tinha apresentado tinham intervalos significativos entre elas. Sentimos segurança de iniciar a lamotrigina com acompanhamento próximo desse paciente. Essa introdução foi tranquila até a dose de 300 mg ao dia. Houve boa adaptação à medicação sem efeitos adversos e até hoje, esse caso tem cerca de 2 anos, o paciente não apresentou mais crise convulsiva e não recorreu com hiponatremia novamente. Gostaria de saber a opinião de vocês, se concordam, se sentem à vontade com a opção de lamotrigina, se percebem a lamotrigina como uma droga de primeira escolha, especialmente no público idoso, ou se teriam alguma outra estratégia terapêutica. Bom, dando continuidade para o nosso terceiro caso, é um paciente do sexo masculino, 23 anos, que iniciou com episódios de crises convulsivas. Nas crises, o paciente apresentava um quadro clínico compatível com crises parciais complexas reentrantes, que acabavam evoluindo para crises tônico-clônicas generalizadas. Pela descrição da família, ele apresentava uma alteração súbita do sensório, com um aparente desvio do olhar conjugado e movimentos mastigatórios que duravam segundos ou minutos e recorriam numa alta frequência até, depois de vários minutos, ele evoluir para um quadro de crise tônico-clônica generalizada. Já no primeiro episódio,
Ele deu entrada no hospital com critérios de estado de mal epilético, com necessidade de tratamento parenteral e suporte inicial em terapia intensiva. Entretanto, como a ressonância de crânio e o eletroencefalograma foram normais, optaram por não iniciar tratamento profilático nesse primeiro episódio. Eu gostaria de ouvir de vocês a opinião com relação a essa conduta inicial. Vocês se sentem à vontade em observar o paciente por ter tido um primeiro episódio, apesar de características clínicas que sugiram um quadro de epilepsia parcial e que evoluiu de uma forma mais grave com o estado de mal epilético, ou vocês optariam por iniciar um tratamento e, na opção de iniciar um tratamento, tendo uma ressonância de crânio normal e um eletro pós-evento normal, qual seria a opção terapêutica de vocês? Em menos de um mês, o paciente apresentou um novo quadro, com necessidade de suporte hospitalar novamente. Nessa ocasião, o paciente manteve crises reentrantes após idantonização, sendo optado então por ataque de valproato venoso com resolução do caso. Nesse segundo episódio, fui eu que o atendi e desde então eu passei a acompanhá-lo. Mantido em tratamento com valproato oral, numa associação valproato e ácido valproico, a fórmula comercial Torval-CR. Com o valproato, o paciente não apresentou mais crises tônico-clônicas generalizadas. Houve uma melhora significativa dessas crises parciais, mas não completa. Ele mantinha episódios esporádicos que os familiares nominavam como ausência, porque ele parava de falar, ficava com um olhar aparentemente vago durante alguns minutos ou segundos, dependendo da situação, e depois voltava a falar normalmente. Poucas vezes isso perpetuava por mais de um minuto. Ele tinha um nível sérico de ácido valproico na faixa terapêutica e realizamos alguns eletroencefalogramas convencionais que se mantinham normais, mas mantendo esse padrão de crises esporádicas. Nesse contexto, que tipo de postura vocês tomariam? Vocês acham que é um paciente que necessita, por exemplo, de um vídeo EEG para um estudo melhor dessas crises? É um paciente que merece um aumento do valproato, apesar de estar numa faixa terapêutica, mas tolerando bem essa faixa terapêutica? É um paciente que merece uma associação medicamentosa ou uma troca do valproato por outro anticonvulsivante? A minha opção foi a associação. Eu não vi a necessidade de submetê-lo a um vídeo EEG, uma vez que ele teve uma melhora muito significativa com o valproato, e eu ainda tinha a possibilidade de tentar um esquema terapêutico que poderia ser resolutivo, e pelas próprias dificuldades e pela própria resistência também que ele demonstrou quando eu abordei com ele as possibilidades de conduta que nós poderíamos ter. A lamotrigina, ela é uma droga de um amplo espectro também, e a associação dela com o valproato é uma associação extremamente potente, mas também que merece um cuidado especial, pois a toxicidade dessa associação também é maior. O valproato, ele aumenta a biodisponibilidade de lamotrigina, aumentando as suas concentrações séricas. Então, nós precisamos ter uma introdução muito gradual, mais gradual do que o convencional, de lamotrigina, quando em uso de valproato. Mas essa associação não é proibitiva, até porque quando ela é feita de forma cautelosa e com tolerabilidade do paciente, a gente tem uma estratégia terapêutica que se mostra muito eficaz em muitos casos, com a possibilidade de doses mais baixas de ambas medicações, com um efeito terapêutico às vezes mais interessante do que em monoterapia. Foi essa a minha opção. Eu associei lamotrigina numa introdução muito lenta, 12,5 mg por dia na primeira semana, 25 mg por dia na segunda semana, 37,5 mg por dia na terceira semana, 50 mg por dia na quarta semana, e num aumento muito gradual, tendo como meta, no caso dele,
a dose de 200 miligramas por dia, que foi a que a gente atingiu, mantendo uma dose, ajustando uma dose de valproato, valproato com ácido valproico, na proporção de 1.000 miligramas por dia. Após o ajuste da dose, o paciente passou a ficar totalmente assintomático e permanece assim por mais de um ano. Era os 3 casos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Espero que eu tenha conseguido estimular uma discussão produtiva. Espero que, a partir desse estímulo, vocês possam debater, trocar experiências. Em medicina, na grande maioria das vezes, não existe uma verdade única e existem situações em que dúvidas são frequentes e compartilhar com colegas essas dúvidas, compartilhar a evolução da nossa experiência acaba sendo algo engrandecedor e que pode ser muito útil para o nosso amadurecimento e para a melhoria das nossas estratégias terapêuticas. Queria agradecer muito a oportunidade e desejar um forte abraço a todos. Obrigado.